O casal John estará aqui a ministrar para nós, Pai. Nós queremos te agradecer, queremos te louvar, o Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amen. Muito obrigado, Diácono Trimildo, and thank you. Please take it away. Thanks. Hello? Okay, good evening, everyone. Are you hearing us? Yes, now we are. Thank you. Okay, thank you, thank you. Just let us know. Star Baby, can you test one? You know, my voice is so loud. Can you hear me? We can hear you, but it sounds like you're far in the back room somewhere. Oh, Lord. Yeah. Yes, it sounds like you're quite far. Okay, really? Okay, let's do this. Yeah, let's get this sorted and then we can go in. She's also, your face, yeah, she's also not fake. Your full face is not on the screen. Are you seeing us now? No, Who are you not seeing? neither one of you. You can immediately. Now we can see you. Could you just give me some 10 minutes Yeah, for that's translation? fine. Can anyone help me? Yeah, Yeah. please. So sorry. Okay. Yes. Thank you. Yeah, we can see you both. You can see us now. Okay, Mm-hmm. that's fine. Okay. So who will be translating? I guess I'll just jump in as we wait for the translators. All right, all right. Yeah. Just to be sure you are hearing us very well. Yeah. Hello. Is it clear? Yeah, that's okay. It's good. All right. Yeah, thank you. All right. Okay, that's great. All right. Good evening, everyone. It's a pleasure for us to be here this evening. Boa noite a todos. É prazer estarmos aqui com vocês esta noite. I want to thank God for the privilege to just share with us today. É privilégio partilhar o que temos a partilhar esta noite. And we also thank God for the deacons in charge of family ministry, Deacon Emidio and Deaconess Deborah, for giving us this opportunity. E também agradecemos a Deus pela esta oportunidade que foi oferecida pelos diáconos da família. So we will be talking about forgiveness and reconciliation. Hoje iremos falar sobre o perdão e reconciliação. Relationships in general. Ok, houve corte aí, mas também vamos falar sobre relacionamentos em geral. No, we think that this is a very important topic for marriages and also for relationships in general. Certo. Penso que este tópico é bastante importante para o casamento e também em relacionamentos em geral. We know that the Bible enjoins us to forgive one another. Sabemos que a Bíblia nos encoraja a amar um ao outro. So the question is, why is it difficult? Why should we be talking about forgiveness? Why is it difficult to forgive? E a questão é, por que é tão difícil perdoar? I mean, if the Bible tells us to forgive, why do we have to often talk about the issue of forgiveness with couples? Why is it difficult to forgive? Se a Bíblia já nos dá a instrução de perdão, por que é tão difícil o ato de perdoar? Because
there is a certain understanding that if we have, forgiveness becomes easy within the context of the marriage. Isto porque existe um conceito que temos, acreditando que estando no lar, no casamento, é automático perdoar. And it's difficult to forgive because most people lack a proper understanding of this thing we call offense. Pois, então é difícil perdoar porque no lar algumas pessoas têm dificuldade em perceber exatamente o que é a ofensa. Its roots, its nature, the purpose, and its power to destroy is not properly understood by a lot of people. A falta de entendimento sobre as raízes e as origens da ofensa para a maior parte das pessoas. And the power to destroy, its power to destroy. E também Its o poder destructive power. para destruir pela ofensa é uma coisa desconhecida. We think that if people have a proper understanding of offense and its destructive power and its nature, it becomes very easy to forgive. Nós acreditamos que no momento em que as pessoas percebam o poder e o propósito da ofensa para destruir, assim serão capazes de perdoar facilmente. So the understanding of offense is very, very critical to the issue of forgiveness. O entendimento de perdão. Sorry, I missed that. Ok. Vou pedir o Mano Luís para ajudar com a tradução, por favor. Obrigado. Boa noite. Yes, let's carry on, Brother John. Não Hello? sei se... Ok. Please go on. Thank you. We were saying that we think that the understanding of offense is very critical to the discussion about forgiveness and reconciliation. Então, o entendimento sobre a ofensa é crítico na discussão sobre o perdão e a ofensa. So we're going to spend a short while discussing offenses so we can understand it properly. When there is proper understanding, you really don't need to preach too much about forgiveness. You don't need to teach too much about forgiveness when there is proper understanding of offense. Então, nós vamos dedicar algum tempo a falar sobre a questão da ofensa, porque quando a pessoa entende a questão da ofensa, não existe a necessidade de se perder muito tempo a discutir sobre o perdão. The Bible lets us know that the first thing we want to talk about is that offenses are inevitable, like the Bible told us. Então, a Bíblia nos ensina, uma das primeiras coisas que devemos saber em relação à ofensa é que a ofensa é inevitável. So offenses must come. We need to come to terms with this, and you need to expect it in your marriage. Então, temos que perceber, como vemos aqui, o livro de Mateus 18, 7, diz que a ofensa deve vir. Então, tu deves ter a expectativa de que em algum momento virá uma ofensa no teu casamento. Yeah, expect your spouse, expect your husband, expect your wife to offend you. It is going to come. And if you know it's going to come, then you prepare for it. Então, fique com a expectativa que em algum momento o teu esposo ou a tua esposa, o teu parceiro, ele irá te ofender. E se tu souberes que em algum momento a ofensa virá, vais estar à espera e preparado para que isto aconteça. When we internalize this knowledge alone and understanding, when we internalize it,
It helps us not to be surprised when my wife offends me. I'm no longer surprised. I expected it to come someday, somehow. Sorry, you cut it off. I didn't catch everything. Could you repeat that? Okay. I said, so when I have this understanding, it makes it less shocking when I get offense from my wife because I am expecting it. I expect it to come. So I'm no longer surprised when it comes. Ok. Então, quando a pessoa tem este entendimento de que a ofensa em algum momento virá, a pessoa não fica admirada, não fica surpreso quando a sua esposa ou quando o seu esposo lhe ofende, porque ele já sabe que isto em algum momento irá acontecer. Yes, so the first thing is this: offenses will and must necessarily come in your marriage and from your spouse. Então, o primeiro aspecto é saber que a ofensa irá necessariamente acontecer dentro do teu casamento, vindo da parte do teu esposo ou da tua esposa. And the next thing we want to talk about is that we need to realize that there is warfare in the marriage. O segundo aspecto que é preciso perceber é que existe uma batalha dentro do casamento, uma verdadeira batalha dentro do casamento. The unity of your marriage is a real warfare. A união do teu casamento, a união dentro do teu casamento é uma batalha real e verdadeira. The devil is actively involved in fighting the unity and the peace of your marriage. O diabo está ativamente envolvido a combater a união e a paz dentro do teu casamento. The devil is a persistent accuser of your spouse. O diabo, ele é um acusador persistente do teu esposo ou da tua esposa. So many times he's going to accuse your spouse through your thoughts. Muitas vezes ele irá acusar o teu esposo ou esposa por meio dos teus pensamentos. And that is always the beginning. Offense always begins from a thought. E este é o início da ofensa. A ofensa inicia nos pensamentos. So in Revelation chapter 12, verse 10, the Bible makes it clear that the devil is a persistent accuser. Então, no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 10, Deus deixa claro que o diabo é um acusador persistente. So certain thoughts will come to your mind and you think they are actually your thoughts. They are not your thoughts. It's the devil accusing your spouse through your thoughts. Então, certos pensamentos que vêm à tua mente não são os teus pensamentos, mas é, na verdade, o diabo a acusar o teu esposo ou a tua esposa por meio dos teus pensamentos. It could be in the bathroom while you're bathing. It could be while you're driving alone. It could be when you are alone. It could be while you're lying down. It could be while you're thinking. Pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer quando tu estiveres no banho. Pode acontecer quando tu estiveres sozinho. Pode acontecer quando tu estiveres no mar, quando tu estiveres a caminhar. The devil wants to explain to you why he said that, why she did that, why she behaved in that way. He's giving you explanations that will get you offended at your spouse. O diabo faz questão de te dar esclarecimentos sobre por que o teu esposo ou a tua esposa fez isto ou aquilo, por que ele se comportou desta ou daquela forma. Ele, de forma ativa, está a falar contigo para te explicar por que essas coisas aconteceram. The problem is that we don't realize that it's actually the devil. We think it's our thoughts. O problema é que nós não nos apercebemos que é o diabo que está a fazer isso. Nós pensamos que são os nossos pensamentos. He's making suggestions to you about your spouse. Ele fica a fazer sugestões para ti em relação ao teu esposo ou à tua esposa.
And this has happened to my wife and I several times. Several E times. isso já aconteceu com o Mano e a sua esposa várias vezes. I could be in the bathroom Pode estar na and casa de I'm banho just thinking, why did she do this? Why did she do this? And I'm not just thinking, why did she do this? I begin to create reasons why she did that. The devil begins to give me suggestions, explain to me why she did this, why she did it like this. And those are all offensive thoughts. And I'm coming out of the bathroom angry. Então, ele pode estar na casa de banho, ou tu pode estar na casa de banho e começas a pensar, mas por que que ela fez isto? Por que que ela comportou-se desta forma? E tu não estás apenas a pensar por que que a pessoa se comportou desta forma, mas tu começas dentro da tua mente a recriar toda uma série de justificações e motivos pelos quais ele terá feito isto ou terá feito aquilo. E quando sais da casa de banho, tu já estás ofendido com aquela pessoa. You see, if you don't understand the schemings of the enemy, you think that what you're thinking is absolute truth. Então, o que acontece é que tu, quando vais pensando nestas coisas, ficas convencido que aqueles teus pensamentos são corretos ou são verdadeiros. Because you don't understand the schemings, the devices of the enemy. Porque tu não entendes os mecanismos e as ferramentas do teu inimigo. But the other thing is that the Bible says in John chapter 8, verse 44, that the devil is an acute liar. Everything he says is a lie. Outra coisa é que nós não nos apercebemos aquilo que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, 44, que diz que o diabo é um mentiroso ávido. Tudo o que ele diz é uma mentira. So oftentimes, I began to realize those early days in a marriage that oftentimes when these thoughts come and I go and confront my wife with it, I realize that those thoughts were lies. What I thought was her motive for doing what she did was not her motive. Então, no início do casamento deles, uma das coisas que ele já percebeu é que cada vez que ele confrontava a esposa com aquilo que ele tinha pensado, entendia que aqueles pensamentos não tinham motivo de ser. Aqueles pensamentos eram, na verdade, uma mentira e que os fatos reais não tinham nada a ver com aquilo que ele estava a pensar. Because the devil is a liar. Porque o diabo é mentiroso. So if we understand this origin of offenses, então, se nós percebermos a questão da origem das ofensas, it begins to help us to know how to respond. Começa a ajudar-nos a saber como responder. You know, you need to learn to recognize the voice of the enemy. Tu precisas de aprender a reconhecer a voz do inimigo. And this is one area where the Holy Spirit began to teach me how to know the voice of Satan. Esta é uma área em que o Espírito Santo começou a ensinar o diácono John como reconhecer a voz do diabo. So if you go to Philippians chapter 4, verse 8, the Bible tells us the kind of things to think about. Se nós formos ao livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia nos ensina o tipo de pensamentos que nós devemos ter. He gives us the criteria with which to judge every thought and bring it into captivity to Christ. Então, dá-nos o critério sobre o qual nós devemos julgar e levar todos os pensamentos cativos a Cristo. So when the devil begins to give you those offensive thoughts, when those offensive thoughts begin to go on in your mind regarding your wife, regarding your husband, why she did this, why she did that, we actually have a standard in the Bible that you can use and immediately judge those thoughts. Então, quando estes pensamentos começam a vir à tua mente, pensamentos a respeito de por que ele fez isto, ou por que ele fez aquilo, ou por que não fez isto, nós temos os princípios bíblicos que nós devemos usar para imediatamente
nós trazermos aqueles pensamentos em alinhamento com estes princípios? So for me, and I'm really being transparent here, for me, you will look at what I wrote on the screen there is in red. That thing is one strange language. You will see it there. Então, o diácono John diz que está a ser muito transparente e para ele vais ver aquilo que ele escreveu aqui nos slides sobre este assunto. Yeah, so this, I drew this word from Philippians chapter 4, verse 8. That is what I use to judge my thoughts. Então, ele tirou isto do livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, e foi esta palavra que ele usou para julgar os seus pensamentos. I use it for my wife. I use it for my relationships. When the devil comes to talk to me about the Kinemedio, I use this. When the devil comes to talk to me about anybody, I use this to judge that thought. Então, ele usa isto para julgar os pensamentos. Quando o diabo traz pensamentos em relação ao diácono Emídio, por exemplo, ele usa este mesmo princípio. Quando traz pensamentos em relação à sua esposa, ele usa exatamente a mesma palavra. E por aí vai. So if you look at that red thing, you have, I call it Truhojipulo. That's what don't try to pronounce it. Don't try to pronounce it. But let me explain it. Let me explain it to you. The Bible says, sorry, go ahead, Brother Louis. Thank you. Então, ele diz que ele usa esta palavra que ele chama de Truhojipulo, e ele vai explicar, não vale a pena tentar pronunciar, é uma palavra complicada, mas ele vai explicar o princípio dela. It's just a short form of a short summary of the whole verse. É simplesmente um resumo, uma frase que resume todo o versículo. So that thought must be true. Então, este pensamento deve ser verdadeiro. Is it true? Será Is que é it verdade? honest? Será que é honesto? Is it just? Será que é justo? Is it pure? Será que é puro? Is it lovely? Será que é amoroso? Is it a good report? Será que é um bom relatório? Is there virtue in it? Será que tem virtude nisso? And is it praiseworthy? E será que é digno de ser ouvido? Ou será que é digno de louvor? So this was my own personal effort to capture my mind against the attacks of the enemy. Então, este foi o mecanismo pessoal que o diácono John usa para cativar a sua mente contra o ataque do inimigo. So the moment that offensive thought about my wife is coming, I've come to a place where I automatically apply this filter. And once it does not pass, once I am not 100% sure that it's true, it's honest, it's just, it's pure, it's lovely, all that stuff, I throw it away. I tell the devil, you are lying. This is not me. This is not true. Então, ele usa esta frase para quebrar ou para combater qualquer pensamento que vem do inimigo. Então, assim que vem o pensamento, a primeira coisa que ele pensa, será que é verdadeiro? Será que é honesto? Será que é justo? Será que é puro? Será que é amável? Se não for, se esse pensamento não passar a qualquer um desses filtros, então, imediatamente ele declara que este pensamento saia da sua mente, porque não é verdadeiro, não vem de Deus. This has greatly helped my thought life. This has greatly helped my relationship with my wife, my relationship with members of the church, my relationships with my friends, to judge against the accusations of the enemy. Então, isto ajudou de forma grandiosa ao diácono John no seu relacionamento com os amigos, seu relacionamento com sua esposa, relacionamento com os membros da igreja, porque permite-lhe julgar os seus próprios pensamentos segundo o filtro de Deus. The devil does not want you to realize how much you need unity with your spouse for victory in your battles. He doesn't want you to know that.
O diabo não quer que tu te apercebas do quão tu precisas de ter união com teu esposo ou com a tua esposa para alcançares vitória nas tuas batalhas. He does not want you to realize that unity with your spouse is extremely critical to winning your battles in life. Ele não quer que tu percebas que a união com teu esposo ou tua esposa é extremamente necessária e importante para tu alcançares vitória nas tuas batalhas. So in reality, you are supposed to be resisting the devil and not your spouse. Então, na verdade, tu deves resistir ao diabo e não a tua esposa ou teu esposo. And the Bible says in James chapter 4, verse 7, that we should resist the devil and he will flee. Então, a Bíblia nos ensina no livro de Pedro, James, sim, James, Tiago, capítulo 4, versículo 7, que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. So in marriage, forgiveness is your weapon of resistance to the enemy. Então, no casamento, o perdão é a arma para venceres o inimigo. If you understand the power of unity in your marriage, you realize that it is actually the devil you should be resisting, not your spouse. Então, se tu entenderes o poder que está na união, vais perceber que, na verdade, é o diabo a quem tu deves resistir e não a tua esposa ou teu esposo. So there are two relationships that are when we live in offense. When we do not forgive each other, there are two relationships that I see that are at risk. Então, existem dois relacionamentos que a Mana vê que estão em risco. Our relationship with the Holy Spirit is at risk. O relacionamento com o Santo Espírito está em risco. Because we know we need him, and for us to live in unforgiveness, he will be grieved. He doesn't stay in such atmosphere. Porque, como nós sabemos, se nós não perdoarmos, então não existe uma atmosfera onde o Espírito Santo pode habitar. So it becomes our responsibility to intentionally build a growing relationship with him as a spouse and as a couple. Então, torna-se nossa responsabilidade construir e edificar um relacionamento com ele e com o nosso esposo ou nossa esposa. When my husband spoke, he talked about the voice of the accuser, how the enemy lies to us. Quando o esposo falou, ele falou sobre a voz do acusador, o quanto ela mente em relação ao teu esposo ou tua esposa. But as a child of God, as a couple, as a spouse, I want to ask you, do you know what the voice of the Holy Spirit sounds like? Do you know how he lives? Do you know how to counter the lies of the enemy with the voice of the Holy Spirit? Mas enquanto pessoa, enquanto casais, enquanto esposo ou esposa, tu consegues ou és capaz de identificar a voz do Espírito Santo? Consegues estar numa posição em que comparas e percebes quando é o Espírito Santo a falar e quando não é? Yeah. So if you know how the accuser works, you need to know how your best friend, the one that have your intention, your good intentions at heart, how he works and what he sounds like. Então, se tu és capaz de reconhecer ou sabes quando é que é a voz do teu inimigo a falar, também precisas de saber reconhecer quando é que é a voz do teu amigo, daquele que trabalha em favor de ti e do teu casamento, aquele que tem boas intenções para contigo e para com o teu casamento. So it is a call for increase in word consumption. Is a call for increase in our prayer lives. Is a call for open conversation with the Holy Spirit. Então, é um chamado para um crescimento no nosso relacionamento com o Espírito Santo. É um chamado para um crescimento na nossa chamada para ouvirmos a voz do Espírito Santo. É um chamado para nós ouvirmos e percebermos o Espírito Santo.
You know, so if you have an altar, if you have a secret place to go to every day, when you remember it, you will want to forgive quickly so that you can go in and go in the right way. Então, se tu tens um altar, se tu tens o teu lugar secreto, é uma chamada para tu te recordares de ir para este lugar sempre que tu precisares de algum esclarecimento e ter com o Espírito Santo para ouvires dele. It doesn't mean you want to get angry. It doesn't mean that you're perfect, but you lose the capacity. You don't take it in for so long. No, the time of recovery becomes short. Sorry, your voice is not clear. I really can't hear. Hello? Can you repeat that? Yes, now it's very. I said it just. Okay, I said it doesn't mean you're not going to get offended, but when you have an intimate relationship, it makes the recovery time very fast. Thank you. Então, não quer dizer que tu não vais ficar ofendido. Simplesmente significa que quando tu tens um relacionamento com o Espírito Santo, permite que o teu tempo de recuperação ou de sarar as ofensas seja muito mais rápido. All right. Maybe I can cite Ezekiel 36, verse 26. It says, "A heart of stone I will remove, and I will give you a heart of flesh." Então, talvez pode aqui citar o livro de Ezequiel, que diz que vou remover de ti um coração de pedra e colocarei um coração de carne. So you can only get that heart by constant intimacy with him. Então, tu podes ter esse coração por meio de um relacionamento constante com Deus, com o Espírito Santo. And I said, your relationship you have with yourself as an individual is also at risk when you are not forgiving. Então, como estava a dizer, que o relacionamento que tu tens contigo próprio está em risco quando tu não aprendes a perdoar. So I don't know, I know it has happened to everyone. When you're not in talking terms with your spouse, do you sleep well? You can be sleep deprived. You're suffering yourself in many ways. Sim, então ela está a mencionar uma coisa que acontece com todos os casais, é quando tu estás em conflitos ou em desavenças com teu esposo ou com a tua esposa, será que tu consegues ter paz suficiente para dormir, ou tu acabas te infligindo dores a diferentes níveis a ti próprio? Yes, your peace, your joy, your sound mind, don't think well. Imagine staying with your spouse under the same roof, but maybe for 2 days, 3 days, you are not talking to each other. Man, that's so frustrating. É verdade. E então o que acontece é que, imagina se tu ficas, por exemplo, 2, 3 dias, 4 dias sem falares com teu esposo ou com a tua esposa. Na verdade, o que vai acontecer é que tu não vais conseguir dormir bem, tu não vais conseguir pensar bem, tu não vais ter a tua mente sóbria e suficientemente tranquila para raciocinar direito, simplesmente porque tu não estás a ter um relacionamento harmonioso com teu esposo ou com a tua esposa. I remember one day I was enjoying the offense. I was offended, and I was in the kitchen cooking, so I was trying to open a jar. It was so tight, and I didn't want to call my husband to help me because he was angry. So I was trying. It was hard. I kept trying, and he passed. He passed again. I said, I'm not going to call him. I'll keep trying. Imagine that stress. I kept. Then he came and said, tell me to help you. And then he took it and he helped me. So imagine all that stress because of offense. Então ela está a mencionar, está a contar um episódio que aconteceu com eles, em que ela estava extremamente ofendida com o esposo e ela estava na cozinha a cozinhar e muito zangada. E ela precisava de abrir um pote, mas a tampa estava extremamente apertada e ela, no meio daquela ofensa, não sentia vontade nenhuma de chamar o esposo para lhe ajudar a abrir. Mas ela sentia, como a voz a dizer, o marido a dizer... O marido veio e disse, diz-me lá para eu te ajudar a abrir essa tampa. So I don't even remember what I did to her. Well, you know,
Remember, as a person, you are a child of God. You as a person, apart from marriage as a union, you are a child of God that wants to go to heaven, that want to make it. So at the time, just let go because of the peace of your mind. Então, lembra-te que tu és um filho de Deus, tu como pessoa és um filho de Deus. E como tal, mesmo que seja para a tua própria paz, a paz da tua consciência, da tua mente, se estás ofendido, permite que isto vá, permite que isto saia de ti, que a ofensa saia de ti. So when you love yourself and the Holy Spirit, it will be kind of difficult to carry offense for too long. Então, quando tu amas a ti próprio e amas o Espírito Santo, será de alguma forma muito difícil que tu carregues a ofensa por um período longo. Even in very tough cases like infidelity, love for yourself and the Holy Spirit will help you to pull through. Então, mesmo em casos difíceis e complicados, como o caso da infidelidade, amor por ti próprio e pelo Espírito Santo pode ser algo que pode mudar completamente o jogo. All right. Hello? Sorry, my dear. Sorry for that. Great. Something happened here. We are so sorry, guys. All right. How to become less offendable? Então, are you there, brother? como ficar... Yes, I'm here. Thank you. I thought that the issue was on my end. Então, vamos continuar. Diz como ficares menos ofendido. So here we said, laugh at yourself. Então, o primeiro ponto, vamos dizer, riam-se de vocês próprios. Don't be too serious. Don't be too serious in the relationship. Just, laugh at yourself. Não levem as coisas todas muito, muito a sério. No relacionamento, riam-se de vocês próprios. Accept to be laughed at. O sorriso afeta a vida do coração. No. Accept to be laughed at. Accept to be laughed at. Sorry, thank you. Aceita. Your Portuguese is quite good, huh? Aceita que se riam de ti. Yes, so don't be too serious. Proverbs 11:15 verse 13 says, a merry heart makes a good countenance. Hello? Hello? Yes? Can you repeat that? Proverbs 15 verse 13. Provérbios 15, versículo 13. It says, a merry heart, a happy heart. Diz, coração feliz makes a good countenance. Diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Yeah, so if you want to glow in your marriage, just adopt the habit of laughter. Laugh at your jokes, laugh at your mistakes, laugh at your weaknesses, laugh at your strengths. Então, se tu queres brilhar no teu casamento, ganha o hábito de sorrir e de rir. Ria dos teus erros, ria das tuas fraquezas, ria das coisas boas também. Riam um do outro. So when we got married newly, I think I was a bit serious. Quando eles se casaram, no início, ela tendia a ser muito séria. And my husband, he was used to throwing hard jokes that would get me annoyed.
E o esposo costumava contar muitas piadas, algumas delas que lhe deixavam aborrecida. And while I was busy getting annoyed, my husband would just be laughing, having a good time. And he would do it again. He would just be having a good time, laughing at me, laughing at himself. And I'll just be the one, just there, angry at that joke. Então, enquanto ela ficava chateada ou aborrecida com aquela piada, o esposo contava piadas e ria-se da situação e continuava a fazer piadas de tudo. E ela continuava a ficar aborrecida com aquela situação. Yeah, but at the time, I had to grow. I had to realize his personality, know how he jokes, know how he talks, what he means, what he doesn't mean, all of that. And I became a joyful wife. I was able to laugh back at him and make my own jokes back at him. I just learned the tricks, and it began to work so well. Então, e conforme ela foi crescendo no casamento, ela foi habituando a conhecê-lo e a conhecer as suas piadas, o seu espírito de humor, e começou a envolver-se naquilo e também rir-se das mesmas piadas, rir-se das coisas que ele dizia e também criar as suas próprias piadas, de forma que eles harmonizavam-se nisto e as coisas tornaram-se muito mais agradáveis e muito mais interessantes. Yeah, so just laugh. You can argue, disagree, but still laugh. Just be a laughing couple. This remedy, it works. It works, guys. Então, aprenda-se a rir. Tu podes discutir ou não ter acordo em relação a alguma situação, alguma coisa, mas mesmo assim, continuem a rir. Acreditem que o rir é um remédio bom, é uma coisa boa. And don't see your partner as just a wife, a husband, just maybe your friend, your girlfriend. You know how you started while you were dating. Just this is your friend. So unleash the childishness in you. Just live yourself. Don't just be careful about anything before your spouse. Então, não fiques a olhar ou não fiques presa ao fato de ser teu esposo ou tua esposa apenas, mas lembra-te que vocês também são amigos e foi assim que vocês começaram o relacionamento. Riam-se das coisas, permita libertar em ti aquela criança que existe. Olha para o teu esposo ou para a tua esposa como um amigo e divirtam-se um com o outro. Also, we are saying be a talking couple. E também dizemos, seja um casal conversador. Yeah. Silence brings and incubates offense. So just talk until you're tired. O silêncio incuba e faz germinar a ofensa. Então não dê espaço ao silêncio. Seja um casal que conversa. It's in talking that you're able to talk about your vulnerabilities, your things. In fact, you talk to the extent that you are so comfortable to, I don't know, what's the worst thing ever? I don't know, whatever, just think about it. You are able to tell your spouse, did you know that I did this? This went this way, this, that. It is in talking. Let me just say talking. Então conversa sobre tudo, porque é no conversar que tu acabas por te habituares a seres livre e a falar sobre todas as situações, mesmo aquelas que podem de algum momento deixar-te desconfortável, onde tu podes dizer ao teu esposo, olha, eu fiz isto, eu fiz aquilo, e o resultado foi este, o resultado foi aquele. Mas seja uma pessoa que abre-se em conversa. We went for an event one day. Eles foram uma vez para um evento. And we sat and we are talking and talking. E eles foram conversando. We're just ourselves because I think we talk a lot. Então, eles conversam muito. So someone walked up to us and she said. Então, alguém veio ter com eles e disse.
is it that you guys, you don't finish whatever you're talking about at home before coming out in the public? You get that? Então, vocês não terminam, essa pessoa veio ter com eles e diz, vocês não terminam de falar isso que vocês estão a falar antes de vocês saírem e virem? So what are you guys talking? Every time you're talking. Actually, it's actually a compliment that she gave to us, you know, but she put it in such a lovely, joking manner. Então, essa pessoa colocou essas questões até de uma forma tão amável e em jeito de brincadeira, perguntando a eles do que eles estavam a conversar que nunca mais acabavam. How will I be in the car with my husband driving and our faces are straight, facing the road, and we don't talk? Like, who does that? I don't understand it. I like to talk. Então, como é que tu podes estar no carro com teu esposo ou com a tua esposa com o rosto virado totalmente para frente e vocês não conversam? Quem é a pessoa que faz isto? Eu não, ela não faz assim, não vive assim desta forma. So talk with your husband, touch anywhere, everywhere. It helps to make you become less offendable. It just has a way of suiting the atmosphere and making everywhere so peaceful and nice. Então, fale com o seu esposo, com a sua esposa, fale, porque conversar ajuda a tornar a atmosfera mais suave, mais agradável. Converse com o seu esposo ou sua esposa. That's powerful. I just want to emphasize on the aspect of laughing, being a laughing couple. Então, Diácono John quer enfatizar a questão sobre rirem-se e rirem-se juntos de um do outro. You know, just you can laugh at nothing. Você pode se rir de nada até. Just learn to laugh. You fight and you laugh at yourself fighting. Just laugh. You know? Então, aprenda a rir, ria-se, lute e ria-se ao mesmo tempo. Apenas ria-se. I know we're not yet talking about forgiveness, but you see, what brings forgiveness is offense. If you can understand the nature of offense, you will have less things to forgive. Eu sei que Diácono sabe que nós estamos a falar sobre perdão, mas a questão é que se nós entendermos, somos capazes de entender a natureza da ofensa, torna muito mais simples nós aprendermos a perdoar. Yes. All right. So when we talk about sex versus offense, this is a very short one. Então, vamos falar sobre o sexo versus ofensa. Vai ser uma aproximação curta. Sex Então, could sexo be a neutral, could be a very powerful, I call it neutralizer or door opener for dealing with offenses and negative emotions. Então, sexo pode ser uma porta ou uma abertura poderosa, neutralizadora, que permite lidar com a ofensa e com emoções negativas. Sex is a statement of unity. Sexo é uma afirmação de união. Because the two shall become one is consummated in sexual intercourse. Porque a palavra os dois se tornarão um é consumado na relação sexual entre o casal. So in the scenario I painted you earlier, where the devil is constantly filling your thoughts with negative thoughts about your wife, about your husband. Então, no cenário que falamos antes, onde Satanás fica constantemente a encher a tua mente, os teus pensamentos de pensamentos negativos contra a tua esposa ou contra o teu esposo. Sex can be a strong statement to the enemy. Então, o sexo pode ser uma afirmação poderosa contra o teu inimigo. If I know what I tell Satan, you know what I tell the devil. Então, sabes o que eu digo ao diabo, o que eu digo a Satanás? When I'm able to trap and realize that the devil is trying to give me negative suggestions about my wife.
quando ele consegue perceber, só quando ele se apercebe que o diabo está a trazer pensamentos negativos em relação à sua esposa, my response to him is this. a resposta dele para Satanás é esta. You know what, Satan? I'm going to go Sabes? fuck my wife right away. Sabe, Satanás, eu vou fazer amor com a minha esposa imediatamente. Okay. Sorry, I'm using that word, but I mean, within the marriage, you know, I can get real with my wife, and I think we should. Então, desculpa o uso desta palavra que eu usei, mas dentro do casamento eu posso fazer isto com a minha esposa. Sex is a strong statement to the enemy to tell him, look, you can't separate this union. You can't. It's out of your control. Então, sexo é uma afirmação muito poderosa que tu podes usar contra o diabo dentro do teu casamento, sem o qual tu não podes avançar. So when that negative thought is filling your mind and your husband is there, your wife is there, doesn't even know what is going on in your mind, you know what? You could respond to the enemy through going to tell the enemy, for this is my response to you. I'm going to make a statement of unity to you. Então, quando aqueles pensamentos errados sobre o teu esposo ou a tua esposa começam a entrar e invadir a tua mente, tu podes olhar para Satanás e dizer, Satanás, eu vou trazer-te uma afirmação irrevogável sobre a minha união com meu esposo ou com minha esposa. And what you realize is that after that act, somehow the negative thought just neutralizes. You actually realize there was nothing in the first place to be offended at. Uma coisa que vais-te a perceber é que logo depois de fazeres amor com teu esposo ou com tua esposa, aqueles pensamentos negativos imediatamente são neutralizados. Na verdade, uma coisa que acontece é perceber que aqueles pensamentos nem sequer deveriam ter existido logo à partida. Or sometimes sex is actually a door opener that actually opens a door for you to have a discussion with your spouse over that issue. Então, por outro lado, o sexo também pode ser uma porta que te permite ter uma conversa, uma discussão com a tua esposa ou com o teu esposo sobre esse problema ou este assunto que te incomodava. It creates an atmosphere of calmness and unity where healthy conversation can happen over that issue that is giving you negative emotions. Cria ou permite que se crie uma atmosfera calma e tranquila o suficiente para que possam conversar sobre este assunto que estava a incomodar-te. So, of course, we're not talking about burying issues under the carpet of sex. You know, we're saying forgiveness must be active. So, if there is need to have conversation, have it. But oftentimes, you could make a strong statement, open a door for a conversation just after having an intercourse with your partner. Claro que não estamos a dizer que devas enterrar ou esconder problemas por debaixo de um tapete do sexo. O que está-se a dizer é que o fazer sexo pode te permitir criar uma oportunidade para conversares sobre o assunto e encontrar perdão depois de teres uma relação sexual com teu esposo ou com a tua esposa. What we're talking about is that the devil is primarily interested in making your spouse, your husband or your wife, less sexually attractive to you. And by engaging in this, you are making a statement to him. You're creating a spiritual response to his attack. Então, o que se está a dizer é que o diabo é o primeiro interessado em criar uma barreira ou afastar-te de teres um relacionamento sexual íntimo com teu esposo ou com a tua esposa. E ao engajares neste tipo de comportamento ou neste tipo de atitude, tu estás a criar uma afirmação que concorda com aquela vontade ou intenção do inimigo. All right, we have cases like reoccurring offenses coming up now every time. Sorry, can you repeat that? Reoccurring offense.
whereby a particular A offense tua... comes up again and again. Vamos falar agora sobre ofensas recorrentes, que é uma ofensa que acontece e acontece uma e outra vez. So you forgive, you reconcile, it happens again, forgive, you reconcile, and this can be quite draining and frustrating. Então, algo que tu perdoas, reconciliam-se, depois volta a acontecer, perdoas, reconciliam-se, e até que chega um momento em que torna-se, começa a incomodar. You see issues like consistent infidelity, financial recklessness, alguns assuntos, por exemplo, como a infidelidade constante, ou irresponsabilidade financeira. it can be anything, but we just took these examples here, but it can be anything that keeps coming again and again. Pode ser qualquer coisa que venha a acontecer vezes e vezes e vezes sem conta, mas nós trouxemos esses dois exemplos. Mas pode ser qualquer outra coisa. For these examples, like consistent infidelity, if we see it happening again, whereby you forgive and reconcile, and it keeps happening, for me, I will see it that so many walls are already broken down in that marriage. Então, neste assunto, por exemplo, da infidelidade, em que tu perdoas e a pessoa reconcilia-se e a infidelidade volta a acontecer, perdoas, reconcilias, o que eu iria dizer é que muitos relacionamentos estão tão quebrados, tão partidos. Yeah, so there may be need to get maybe a trusted accountability partner to step in, someone to step in. But for the couple involved, they should not keep quiet. I would suggest, and it is good, speak up. Always speak. If that offense has become, reoccurring, where you can no longer bear it again, your shoulders are speak. Então, nestes casos em que a ofensa é recorrente, não deves ficar calado. Deves procurar um parceiro de prestação de contas, alguém de confiança, com quem o casal possa conversar e ter um apoio, um acompanhamento, ou uma prestação de contas, mas não deves ficar calado, deves falar sobre isso. So people that are in higher authority in your life, the spiritual mentors and all that, the foundation, you just start everything from the scratch again to work on the foundation. Então, procura por alguém que tenha alguma autoridade e responsabilidade na tua vida, como alguém que seja uma autoridade espiritual, um mentor ou uma mentora, alguém que possa vos ajudar a voltar a trabalhar sobre as fundações, sobre as bases do teu relacionamento. These days we see where people are ashamed because, oh, I don't want people to talk about me. They want to understand, or maybe we're in church, they won't believe this is happening. You don't want to talk. You cannot help the matter by keeping quiet. There will be no healing. Então, talvez tu possas ficar numa situação de que eu não quero falar, porque depois as pessoas vão falar de mim, as pessoas vão saber que isto está a acontecer. Por exemplo, no meio como a igreja, as pessoas não vão acreditar que, afinal de contas, isto acontece e tu preferes, ou ficas envergonhado e preferes ficar calado, mas não deves fazer isso. If we, the case of physical or emotional abuse, for physical abuse, I would say, if it keeps happening, the person may need to step out, because life is at risk. You may need to separate for a while you pray for your partner. Então, no caso, por exemplo, de abuso físico ou emocional, então, neste caso, eu diria que a pessoa que está a ser abusada fisicamente, porque
porque a tua vida está em risco, talvez precises de te afastar enquanto este assunto está a ser resolvido, porque a vida está em risco. Yeah. So, reconciliation after forgiveness. Então, reconciliação após o perdão. So when you have forgiven your spouse, whatever is the magnitude, whether be it a small one, be it a big one, when you have reconciled and when you have forgiven and reconciled. Então, independentemente do tamanho da ofensa, quer seja uma ofensa grande, quer seja uma ofensa pequenina, quando tu já perdoaste, tens que reconciliar-te. Certain actions can help you, or these are actions that you can demonstrate to show that you have reconciled and you have forgiven. Então, tens aqui algumas ações que podem ajudar-te a demonstrar que tu já perdoaste, que tu estás a trazer a reconciliação ou a busca da reconciliação. And the offender should genuinely apologize. Genuinely apologize. Então, a pessoa que ofendeu deve verdadeiramente pedir perdão, deve verdadeiramente desculpar-se. And the offended should receive it gladly, happily. E o ofendido deve alegremente receber este pedido de perdão, pedido de desculpas. It is also in the apology that you can note the triggers. What caused this? How did we reach here? What happened? How did we make sure it doesn't reoccur again? So it is that in that apology that you're able to open up and apologize very well. Então, é durante o pedido de desculpas que tu abres a oportunidade para perceberes o que é que aconteceu e perdoarem-se e perdoares e seres perdoado. And we see that most times, sex comes again. You see couples, while they are trying to apologize, somehow they see themselves in some places just to say, I'm sorry. Então, às vezes vemos alguns casais, quando querem pedir perdão, saem para alguns lugares para chegar lá e dizer que peço perdão, peço desculpas por isto ou aquilo. Now, before I go to that, I want to cite something concerning apology. Então, antes de irmos para aí, eu quero dizer alguma coisa em relação ao pedido de perdão. You know, for my husband, I think if I can say, he's the one that says, I'm sorry the most. He's the one. Então, ela diz que o esposo entre eles dois, é a pessoa que mais diz, peço perdão. Oh, don't, as a man, don't wear that ego where you say, oh, I'm the man. Why should I tell him how sorry? Or don't, as a woman, say, why should I tell him sorry? No. Então, como homem, não deixe espaço ao ego para tu dizeres, por que eu vou, como é que eu vou ir lá e pedir perdão? E mesmo como mulher também, não dês espaço ao pensamento em que diz, por que eu hei de ir lá e pedir perdão? Don't count how many sorries you have said. Don't keep a record. Don't say, do you know, I said sorry last week. I said it again. Keep saying. Do not count. Então, não contes o número de vezes em que tu pediste perdão. Não digas, eu pedi perdão na semana passada, eu pedi perdão. Não contes. Peça perdão sempre que for necessário. The heart of flesh that the Bible talked about in Ezekiel 36, verse 26. Então, coração de carne de que a Bíblia fala em Ezequiel 36, tenha um coração de carne. So keep saying so. Because he was doing that, I learned. I told myself, no, I need to learn and also start saying, I'm sorry, and I'm better now because I learned from him. Então, ela aprendeu, por causa dele, aprendeu também a pedir perdão. E hoje está muito melhor. Aprendeu a pedir perdão. Eu peço perdão. Sex reconciles, have a good one. Go have a
a beautiful one, you want to have a quickie, go have a good one in a different location that you've not had it before. Então, tenham um coração aberto, saiam, vão jantar num lugar diferente para ir pedir perdão, vão e façam isto, peça perdão. Make a sweet memory. There's something I tell people, when it's time to reconcile, make sure you create a memory that the devil himself will be so angry. It will be like, what the enemy meant for evil, you turn it for good. So when you have that good, beautiful sex, you just be humming to the devil. You thought I will be fighting, but can you see where it landed us? Amém. Então, cria uma boa memória. Sempre que tu fores fazer uma reconciliação, cria uma memória tão boa, que vai tornar o teu inimigo, o diabo, de facto envergonhado. Aquela memória que tu podes ter depois de, por exemplo, teres feito amor com teu esposo ou com a tua esposa, onde tu podes dizer para o diabo, já viste, criaste essa confusão, mas veja onde é que nós fomos terminar. You want to eat out, go somewhere, have a good meal. You want to buy a gift if you want to. Anything within your capacity. Buy a gift, buy a flower, buy something to create a memory. Então sai, vai tomar uma refeição diferente, compra um presente, compra flores, tudo aquilo que estiver na tua capacidade ou na tua possibilidade, faça isso. Mas cria uma memória doce, uma memória bonita. But we are not saying because you want sweet memories, you keep getting your partner offended. Também não estamos a dizer que porque tu queres criar memórias doces que vais andar a ofender ou manter o teu parceiro ofendido. What can I do for you? Can I help you go pick the children up? Can I help you make dinner tonight? Can I do this? Can I wash the clothes for you? Can I iron? Whatever, act of service, anything you can do just to create a beautiful memory. Então, tudo que tu puderes fazer, o que é que queres que eu faça por ti? Queres que eu te ajude a ir buscar as crianças? Queres que eu engome para ti? Queres que eu lave a roupa? Queres que eu cozinhe para ti? Serviço, qualquer coisa que tu sintas que possas fazer para criar esta memória boa e doce, faça isso. If it's a major one, a big one, you can have a weekend getaway, go somewhere, go celebrate, because it is worth celebrating. Então, se for possível e tiveres com capacidade, for um conflito grande, talvez podes sair depois da reconciliação sobre um problema grande, podes fazer uma viagem, alguma coisa grande o suficiente, porque a reconciliação vale a pena este sacrifício ou esta recompensa. Right. So we're gonna move a little bit fast because of time. Are you hearing me? Yes, estamos a ouvir, sim. Okay. So we want to talk about the need for discovery time, and I think Stababy has talked a little bit about it. Então, nós vamos falar sobre a necessidade de um tempo de descoberta. E isto já, a esposa começou já a falar um pouco sobre isto. Yeah. Sorry. Discovery time is the time it takes to turn that situation into an advantage for the family, for the marriage. Então, o tempo de descoberta, não encontro outra palavra para definir isto, mas o tempo de descoberta é o tempo necessário para tornar aquela situação problemática numa situação que traga vantagem para o casamento. I always talk about what happened. Always try to find out what went wrong, how can we avoid it happening again. Sempre fale sobre o como. Por que aquilo aconteceu? O que ocorreu mal? O que pode ser feito para evitar que essa situação volte a acontecer no futuro? Talk about your differences and weaknesses. Fale sobre as vossas diferenças e as vossas fraquezas. My wife and I, we believe so much in having very candid conversations when we have disagreements or when we forgive each other. We believe so much we should sit down and
talk and have very, very genuine conversation. Então, ele e a esposa acreditam muito em terem conversas genuínas quando eles passaram por uma situação de discordância ou desacordos. Depois deles ultrapassarem, eles acreditam na necessidade de ter-se conversas genuínas sobre essa mesma situação. If you have, don't be afraid of. Sorry, you are cutting. I can't hear you. No, are you hearing me? Yes, I can hear now. Okay, don't be afraid of having tough conversations about those issues, or else you will not get to the root of the matter. Não tenhas medo de falar sobre as situações que vos ofenderam, as situações que vocês passaram problemáticas, porque se não fizeres isso, nunca terão a oportunidade de ir até a raiz do problema. Be honest with yourselves. Tell yourselves there are certain things we cannot change. Okay, if this is who you are, okay, we can't change this. We can't change it. We can't change this. Sejam honestos convosco próprios. Se existem situações que vocês não podem mudar, podem falar sobre isto. Olha, realmente não posso mudar isto, não posso mudar isto, não posso mudar aquilo. Mas sejam honestos convosco. For many years in my marriage, I was trying to teach my wife to stop pressing the toothpaste from the middle. You should press it from the bottom. Till today, she hasn't learned it. Durante muitos anos no casamento deles, ele falava com a esposa para parar de pressionar a pasta a pasta dentífrica a partir do meio, mas pressioná-la a partir do fundo. Mas isto nunca acontecia. So be honest with yourself and realize she will never stop this. So get okay with it and know the things to adapt to and know the things that you cannot change. Então, passe por essa situação, ultrapasse esse assunto, reconheça que, olha, ela nunca vai mudar este aspecto e pronto, ultrapassem isto e vejam quais são outras áreas onde pode haver uma adaptação e quais são as áreas onde não há de haver. So your strength and your unity is in your talking. Talk. Don't just forgive and let it go. No, talk, speak. Don't be afraid. Don't run away from topics. Speak, talk about it. Então, a tua força está no conversar. Não tenhas receio, não tenhas medo de conversar. Falem sobre as situações difíceis ou complicadas que sejam, conversem sobre isso. Não tenham medo. You can never imagine the level of mountain that the enemy can build if you are not a talking couple. Tu nunca poderás imaginar o nível ou o tamanho da montanha que o inimigo pode construir se vocês não forem pessoas capazes de conversar. Okay, so we're just rounding up because of time. We're skipping a few things. Pelo benefício do tempo, vamos saltar e passar para esta próxima fase. Yeah, the greatest key, we just want to say there is a grace for forgiveness that is only available from God's presence. Então, a grande chave quer dizer que existe uma graça para o perdão que está apenas disponível na presença de Deus. I remember a time my wife was struggling. I mean, somebody offended her and she was having a very deep struggle forgiving the person. Ele recorda-se de um tempo em que a esposa tinha sido ofendida por alguém e ela estava a passar por uma situação muito difícil em que ela não conseguia, ou ela estava a ter dificuldade em perdoar. One day she came out of a secret place and just told me that the Holy Spirit has lifted that issue from her heart. Sorry, please repeat that again. I said one day she came out of a prayer time and just told me that the Holy Spirit has just lifted the issue from her heart. Amém. Dia ela vinha da sua oração e ela disse que o Espírito Santo tinha libertado, tinha arrancado aquele peso daquela ofensa do coração dela. So if you don't have a functional prayer life, you will often struggle with
genuine forgiveness, you will always have difficulty with it because there is a grace for forgiveness that is only obtained in your regular time with the Holy Spirit. Então, se tu não tiveres uma vida de oração regular ou funcional com Deus, vais ter dificuldades em perdoar, porque, como foi dito, existe uma graça especial para o perdão que só está disponível na presença de Deus. No matter the level of hurt or pain, intimacy with the Holy Spirit can produce healing and give you great grace to forgive. Não interessa o nível da dor ou da ofensa, a intimidade com o Espírito Santo produz cura e uma grande graça para perdoar. So prayer works. Então, a oração funciona. A oração We're funciona. saying a praying couple, we stop fighting. Estamos a dizer que um casal que ora vai parar de lutar. A fighting couple will stop praying. E um casal que luta vai parar de orar. And that's the truth. Esta é a verdade. So in our early days, as a couple, we used to pray every Sunday. Back then in Nigeria, when we were so young, every Sunday, 2 hours, we just log in and we pray. Então, quando eles ainda eram jovens na Nigéria, eles começaram a orar, eram 2 horas e eles haviam de fazer a entrada e começavam a orar. Because that culture is in place, it became a check. Because from Monday to Saturday, you just want to respect yourself because there'll be prayer on Sunday. Então, a oração para eles foi forçada por causa de assuntos que vinham antes do tempo de oração. So you just want to make sure. We like to settle things, please, because of prayer, please. You just quickly, I'm sorry, okay, I'm sorry, let's forgive it. Are you okay? I'm fine. Because we have a place to go to. We have a place to go to. And we can't go like that wounded. We need to go right. Então, eles sentiam-se forçados a resolver as suas diferenças, os seus problemas, porque sabiam que eles precisavam de ir orar. E o lugar onde eles iam, porque era o lugar de oração, não podiam ir com o coração magoado. Então, tinham que ir em condições normais, tinham que resolver a ofensa antes da oração. We saw the impact of that prayer in the life of my children, in my marriage, in finances, in everything. I saw the benefit, and I didn't want to lose the benefit. I love what I saw. So, what will I do to keep this result coming? Did I offend you? Please, I'm sorry. And he will ask me, did I offend? I'm sorry. Oh, let's go and pray. Então, ela começou a ver os resultados da oração, o impacto da oração na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, nas finanças, de tal forma que ela começou a valorizar realmente aquilo e ela queria que aqueles resultados continuassem a vir. Então, o que é que era necessário fazer para manter aquela vida de oração? Se ela ofendeu, antes de ir orar, peço perdão, resolvia. Por quê? Porque depois queria ir orar e queria ter os resultados daquela oração. Daily family prayer, have an altar as a family, pray together as a couple. Please, we indulge, we ask, we plead with you. If you are not yet praying, like praying as a couple, please start. It's very good. Então, a oração familiar diária, por favor, se ainda não fazes isto na tua família, faça isto. É realmente importante, é extremamente importante para ti e para a tua família que vocês tenham o hábito da oração diária em família. You start fighting, you start seeing faults. When you start praying, fighting will go. Então, se tu começares a orar, vais parar de lutar. Mas se tu começares a lutar, a vida de oração vai parar. Amen. Amen. Okay.
questions. I hope that was not too long, but we've come to the end of our presentation. We had to rush it because of time. Yes, Brother Luis. Então, eles agradecem, chegou-se ao fim da apresentação de hoje, tiveram que correr um bocadinho no fim, mas foi por causa do benefício do tempo. Obrigado. Deacon Emílio, back to you. Good evening, and thank you so much to the John Capo. Boa noite, muito obrigado para o casal Diácono João e a esposa. Thank you as well to our translator. We always seem to forget that you make our lives easier. E muito obrigado também para o tradutor. Esquecemos que é quem fez a nossa vida um pouco mais fácil. Okay. Very profound information has been shared tonight, and I hope everyone has been paying attention. Informação muito profunda foi partilhada esta noite e espero que cada um de nós tenha prestado atenção. So we will open up this session now for questions, comments. Let's interact. Please go for it. Então, vamos abrir agora a sessão para questões, perguntas, por favor. Estamos abertos, fiquem à vontade. So you can raise your hand or you can drop a question or comment in the chat. Let's just hear from everyone. Thank you. Então, podes levantar a tua mão ou podes colocar a tua questão, a tua pergunta na caixa de mensagens. O canal está aberto. Obrigado. Okay, I think I'd like to do it a bit differently today. I want to use what Deacon Chalo usually says: if you don't volunteer, I'll volunteer you. Então, vamos fazer um bocadinho diferente hoje. Vamos fazer aquilo que o Diácono Chalo nos tem ensinado. Se tu não te voluntariares, eu vou te voluntariar. So I'm just going to ask the question and then I will pick a name and ask you to please unmute and just share with us. So I'd like to hear from Pastor Beatrice. What is your take home from what has been shared tonight? Então, vai fazer uma pergunta e vai apontar alguém para comentar. E vamos começar com a pastora Beatrice. Qual é o teu aprendizado desta lição que tivemos hoje? Obrigado. Hello and good evening, everyone. Boa noite a todos. Hey, thank you so much to the Jones family, the couple. We are so blessed. We've learned a lot, and my taking up home is be a laughing couple. Muito obrigado à família João, aprendemos muito, 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 muito. O meu aprendizado hoje é seja um casal de risadas. Yes, I loved the point where they said, laugh at yourself or accept to be laughed at, and then don't be too serious. That one really pointed on my forehead, like, don't be too Ela gostou do ponto em que os oradores de hoje falaram sobre ria-te de ti mesmo e aceita que se riam de ti. Não sejam do tipo de casal muito, muito, muito sério. Yes, thank you so much. So be a laughing couple, that one I'm running with it. Thank you so much. Então, muito obrigado. Sejam um casal que se ri, é o que eu estou a levar desta sessão comigo. Obrigado. Thank you for sharing and thank you for indulging us, Pastor Beatrice. Can we hear from Nantonio? Will you please share with us what your take home is?
Muito obrigado, pastora Beatriz. Agora vamos ouvir do Mano Antônio. Qual é o aprendizado que leva desta lição de hoje? Mano Antônio Nazário. Yes. Olá, boa noite. Boa noite, Mano mano. Antônio Nazário, boa noite. Realmente foi o aprendizado e tanto. Principalmente, Indeed, this was a very good learning or teaching session, especially para mim que sou recém-casado. Então, especially for me who am recently married. Uma parte que mais me tocou é mesmo esta que a mamã Beatriz estava aqui a dizer. One of the aspects that mostly touched me was what Pastor Beatrice mentioned. Que é esta coisa de sempre mantermos a conversa e sempre estarmos a rir. This thing about always keeping a conversation and always keep laughing. Nós muito bem saber, pelo menos para mim, mas eu acredito que não é algo que só acontece comigo, mas é muito difícil às vezes rir e conversar quando há alguma inquietação dentro do relacionamento. Yeah, I know this probably is not just about me. That is very challenging for you to keep laughing and keeping a conversation on, especially when something is not okay within the marriage. Mas aqui aprendemos que realmente temos que lutar para manter o sorriso e manter a conversa em dia, independentemente de haver problemas ou não. But today we have learned that regardless of being or facing difficult situations, we need to keep a conversation and we need to keep laughing as a couple. Amen. 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 Thank you for sharing with us. I'd like to pick on I think your hearts are going doom doom as I'm looking at the list. Então, a diaconisa Débora diz que alguns corações devem estar acelerados enquanto ela vai correndo os olhos por esta lista para escolher a próxima pessoa. I see that Adriana has opened her mic. I think it's Brother Antonio who wants to speak. Please go ahead. Então, vejo que a Adriana, penso que é o irmão Antônio Genato, abriu o microfone. Por favor, fale. Boa noite. Boa noite, mana. Bom, a lição de hoje foi muito importante, muito interessante. Today's lesson was very important and interesting. Das várias coisas que conseguimos pegar hoje é que uma delas é que a ofensa é inevitável. A gente não tem como fugir da ofensa. Ela sempre virá até nós de alguma forma. Among the different topics that were discussed today, one of the things that we understood is that offense is inevitable. It will always come by one or another way. E algumas dicas também que peguei aqui para evitar, né, com que vivamos assim ofendidos, é que devemos ser um casal que sorri bastante, ri das pequenas coisas, dos nossos erros, dos nossos acertos, e que sejamos também um casal que conversa bastante, para não dar espaço ao... And also one of the tips that we are taking with us is the fact that as a couple, we need to be a couple that laugh at everything, laugh at our own weaknesses, at our strength, at our failures, and our victories. And we need to keep laughing on all that. Muito obrigada. Thank you. Thank you, Mana. Anyone else who would like to share? Maybe there's a question that you have. Yes, good evening. Yes, thank you. Please go ahead.
Ok, então eu estou a usar o telefone do meu esposo. Quero agradecer. Eu só escutei na parte final, infelizmente, da apresentação do- mas eu certamente que eu vou conseguir fazer num outro dia. Mas a parte So, final que Deaconess me chamou a Apollonia, atenção. I listened Deacon- to Apollonia. Deaconess, Hold on. Deaconess Apollonia is talking from Manu Cremildo's phone, her Oh, so husband, sorry. and she couldn't follow all the session, but she picked some of it, and she will listen to the full session later on. But she wants to pose a question or comment on something. Uhum. Então, e acompanhei a parte que a Mano Lucci falava da importância de ir para o lugar da oração depois de ter pedido perdão ao esposo So she was drawn ou à particularly by esposa. the the teaching that Sister Lucy spoke about, that going to the place of prayer after having forgiven or asking for forgiveness from her husband, or after Então, reconciliation. fiquei aqui com. Yes. Então, eu fiquei assim, será que eu não estarei a forçar, às vezes, este meu pedido de perdão? Como ter a certeza de que o meu pedido de perdão foi realmente aceite, ou se é realmente sincero, naquele exato And momento she em que was eu, eventualmente, posso estar a ferver? and she was thinking that is that request for forgiveness under the circumstances that you are doing it in a rush or in a moment where your emotions are still high, how can you measure the sincerity of that forgiveness or that request for forgiveness? E se eu não estou a sentir-me pressionada porque eu tenho um objetivo a alcançar, que é estar no lugar de oração e ter este encontro com Deus e as minhas orações serem atendidas. Which means that, on the other hand, is this request for forgiveness or this forgiveness something that you bring under pressure, or you're pressuring yourself to do that just because you are focused on going to your prayer time and on the benefits that that prayer time will bring into your life? Thank you. É isto que eu queria pedir ao casal para comentar. Obrigada. Obrigado. This was the question or the thing that she was thinking, and she would appreciate a commentary from our guests for tonight. All right. I think that's okay. If I understand the point where I said, because we have a prayer on Sunday, we make sure that we sort ourselves, all right, before Sunday, so that we are able to pray right. Sim, o ponto é só para confirmar, a questão que a diaconisa Polônia trouxe é sobre o aspecto de nós resolvermos uma situação de diferenças ou de conflito antes de irmos ao nosso momento de oração. And she's saying, is it because, is it under pressure? Is that a genuine forgiveness? Is that genuine? Or just because you want to pray, then you just want to make up so that you pray? Okay. If I should answer that, I wouldn't say, because there have been times that we never had opportunity to say anything and we've prayed, and inside of me, I knew that there was something to sort. Então, em relação a esta dúvida, esta questão que a diaconisa Polônia trouxe, se o fato de nós termos um momento de oração e nós formos correr
para buscarmos uma reconciliação, um pedido de perdão, ou até o darmos o perdão, se faz com que aquele pedido de perdão, dar o perdão, seja genuíno. A diaconisa Olushi está a dizer que a resposta que ela daria é quantas vezes é que nós vamos a um momento de oração, mas dentro de nós sabemos que existe alguma coisa que deverias ter feito e que tu não fizeste. But I know at such moments, it will just be fake prayers. We don't align. I will just know that remember, this doesn't happen every time, right? It's just a one-off thing. It's not that every week you have something to every week, no. But there have been times we've gone into that place of prayer and there were issues, probably, ongoing issues, right? We didn't sort, but we could just pray and we prayed. But what I'm saying is that prayer place, that day of prayer is a check. It's like when something is a check, it's like it keeps your toes up, all right, to say, you can't just think that thought. You just have to behave. Remember, you're going to pray. And then if I ask, I hope it's not too much for my translator. Is that too much? Kind of. Let me just try to go back to what you said. O que a diaconisa Olushi estava a dizer é que muitas vezes, quando tu vais a este lugar de oração e tem alguma coisa dentro de ti que não foi resolvida, alguma coisa que tu sentes no teu coração que não está ultrapassada, é importante que isso seja resolvido. E também é preciso considerar que não é porque todos os dias que tu vais orar tens um problema para resolver. Não é uma coisa que acontece sempre. É um evento que acontece em particular, mas que pode fazer com que tu, no teu momento de oração, não estejas com o coração naquele lugar, porque sentes dentro de ti que alguma coisa não está resolvida. So that prayer time is a check. It keeps us in check. Just like your walk with the Lord. There are certain things you can't do. If you remember you're a child of God, if you remember that, you have the name of the Lord to honor. If you remember that, if I do this, it becomes a check for you. It creates a boundary and keeps your toes on. So the forgiveness that she asks, is it genuine or just because? It is genuine, because as you visit that secret place, as you visit, like we say, there's the tenderness that makes everything organic, genuine, that you say, please, is there anything? Okay, sometimes, sorry, my translator, sometimes we can pray and we know that there are issues, and sometimes after prayer, and we start again to talk about, something happened, this one, I didn't like it, and not, okay, I'm sorry, this. But it doesn't take a particular way. But what I was saying in essence is that day becomes a check for you, for us rather. Então, o que ela está a dizer é que o momento de oração é como se fosse um momento onde tu és testado ou verificas o estado do teu coração e o estado do teu espírito. Por exemplo, nós somos filhos de Deus e tu, quando vais orar, se há alguma coisa que tu fizeste e que tu sabes que é errado, o teu coração vai te acusar naquele momento. Tu vais saber que não é aquilo que tu deverias ter feito ou não deverias ter agido daquela forma. Portanto, o tempo de oração é um tempo em que tu és testado. É um tempo em que tu és testado contra aqueles que são os princípios de Deus. Então, a mesma coisa acontece com o perdão. Então, respondendo à pergunta da diaconisa Apolônia, será que este pedido de perdão que a pessoa faz antes de ir orar ou porque tem aquele momento de oração, será que é genuíno? Ela diria que sim, é genuíno. Não quer dizer que depois da oração talvez a pessoa não volte a falar sobre isso. Olha, aquilo que aconteceu eu não gostei, ou aquilo que aconteceu não devia ser daquela forma, e outra pessoa vai dizer, sim, eu percebo, peço-te perdão. Mas a pessoa, antes de ir à oração, ela sabe que precisa de resolver aquele assunto para se apresentar de uma forma correta perante Deus. Louis, you are very good. You are very good, honestly. Louis, you are very good. Wow, you Thank you. Everything she said perfectly well. You are good. I'm learning. Yes, That's why.
I'm not repeating, I'm learning. Yeah, so so is genuine is actually genuine repentance, because if it's genuine, when you start praying, both of you will know that no, something is still wrong here. If it's not, sorry, if it is Então, not genuine, when you start praying, you will know that something is still wrong between both of you. Sim, é de facto um pedido de perdão, um arrependimento genuíno, porque se não fosse durante a oração, tu havias de saber que alguma coisa está errada, alguma coisa não está bem. And this is, I mean, this is not, it's not even something that happens always, just once in a while, but you just realize that you and your spouse can't go into the place of prayer when there is not perfect unity in the spirit. So that point of prayer serves as a checkpoint to say, hey guys, we're going into the presence of the Lord, is everything okay with us? Uhum. Então, é uma situação que não ocorre todos os dias, acontece uma vez e outra, mas aquele momento da oração é como se fosse um momento em que tu fazes uma reflexão. Olha, nós vamos para um momento de oração, mas há alguma coisa que, como casal, precisamos de resolver para não entrarmos neste lugar de oração de forma indevida. Amen. Thank you so much for all the contributions. I think one thing that we all need to remember is something that Deacon Ihani said in the beginning. Muito obrigado por todas as contribuições. Muito obrigado. Uma das coisas que acho que todos temos que nos recordar é aquilo que foi dito logo no início. Which the Bible tells us as well clearly is that the devil is a liar. Que a Bíblia nos ensina e que temos que saber de forma muito clara é que o diabo é mentiroso. And so let's not allow him to drag us into ideas that are not right about our spouses. Então não vamos permitir que ele nos arraste para ideias que não são verdadeiras em relação aos nossos cônjuges. Because the longer we stay upset with our spouse, the more time we have to converse with the enemy, whether we like it or not. Porque por quanto mais tempo nós ficamos desapontados com os nossos cônjuges, mais tempo nós temos para conversar com o nosso inimigo, quer nós queiramos, quer não. Amém? Amen. So I said, so let's be quick, let's be encouraged to be quick to seek reconciliation and forgiveness. Então, vamos ser corajosos e sermos rápidos em procurar e encontrar a reconciliação. Amen. Amém. So once again, thank you, Deacon John and Deaconess Star Baby. Am I allowed to say that? Então, muito obrigado. Say that again? Is it possible for us to pray for every couple here? Yes. So I just wanted to just end with saying thank you for your availability, for the teaching that was, I believe, well received by all present. And before we close, we will pray. Do you want to pray, or can I ask someone to do that? Let's pray. Okay. Amém. Vamos orar. Okay. Okay, so we just ask you to with your spouse. Sorry, we can't hear you. Okay, please, if you're together with your spouse, would you please hold hands with your spouse? Are you hearing me? Por favor, dê a mão ao seu esposo para orarmos. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you. We thank you for every one of us in this meeting room.
Pai, obrigado por cada um dos casais neste encontro, deste encontro. Thank you for bringing us into this beautiful union with each other. Muito obrigado por nos trazer a este momento bonito de encontro uns com os outros. And in the name of Jesus, we lift up our marriages before you. No nome de Jesus, nós levantamos os nossos casamentos perante a Ti. We begin to pray for peace and unity and strength within every union represented in this meeting. Nós oramos por força, por união em todos os casamentos ou uniões que estão representadas neste encontro. Lord, we ask for the grace to forgive. Pai, nós pedimos a graça para perdoar. We pray, Lord God, for the grace to dwell in peace and unity and strength with each other in our marriages. Pai, nós oramos pela graça de habitarmos, Senhor, num lugar de união, de paz e de amor, Senhor, no meio do nosso casamento e de força. Lord, if there is any relationship here that is under the weight of some unforgiveness, hurt, and pain, we begin to pray that by your grace, by your power, such bodies be lifted this very moment. Pai, se existe algum casamento, algum casal, Senhor, que está atravessando uma situação de dor, de mágoa, de falta de perdão, nós oramos, Senhor, para que seja, Pai, curado e sejam libertos, meu Deus. We speak forth your peace over every marriage represented in this meeting. Amen. Pai, nós oramos por paz em cada casamento representado, Senhor, neste encontro. Lord, we speak for every marriage that is on the brink of collapse. Let there be restoration in the name of Jesus. Pai, nós oramos para que todo casamento esteja numa ponte de quebra, de rompimento, Senhor, para que haja restauração em nome de Jesus. Amen. Rebuke every attack of the enemy in any marriage. We rebuke the devil over every relationship represented here tonight. Nós repreendemos, Senhor, todo ataque do inimigo, Senhor, sobre cada casamento, sobre cada lar. Pai, nós repreendemos a obra do inimigo, Senhor. Lord, we declare in the name of Jesus that every marriage here will last to the end. In the name of Jesus. Amen. Pai, nós declaramos em nome de Jesus Cristo que todo casamento vai até o fim no nome de Jesus. And we use our marriages here as a sample representation of the whole marriage in the church. We pray that the peace of the Lord and the unity of the Lord will prevail in every marriage relationship within this ministry. Pai, nós oramos para que cada casamento seja representativo da relação tua com a tua igreja, Pai, e que possam ser o exemplo e possam durar, Senhor, assim como tu e a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Lord, we thank you tonight. Pai, te agradecemos nesta noite. May your healing, may your grace flow across us in this meeting. Que a tua cura e a tua graça seja derramada por todos nós neste encontro. Oh, in the name, Nós oramos em nome de Jesus Cristo. let pain and hurt go in the name of Jesus. Pai, permita que a dor e a mágoa se vá em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. Amen. Amém. Thank you again. I'd like to take this opportunity to thank everyone who has come on, and also to just encourage you, if you need to talk to someone, if you know someone who needs to talk to someone about their marriage, please
don't hesitate to contact myself, Emidio, Luis, Sandra, Cremildo, or Apollonia. We are here to support you. We also have Brother Bukosi on the line. You can reach out to any one of us, and we will support you. Amen. Amém. Obrigado a todos pela vossa presença aqui. Queremos também aproveitar essa oportunidade para dizer que se tu pessoalmente precisas ou conheces alguém que precisa de conversar com alguém, podes procurar pelo diácono Emídio, a diaconisa Deborah, o diácono Cremildo, a diaconisa Polônia, eu, a Sandra, o diácono Bukosi, que também está aqui online. Nós estamos aqui para ajudar-vos. Amém. Amen. Thank you, good night, and God bless you all. Muito obrigado, boa noite, que Deus vos abençoe. Thank you. Good night. Good night. Thank you. Thank Amen. you, good night, bye-bye.